Já imaginou o que realmente acontece quando você simplesmente desaparece da vida de alguém? Não estou falando de se afastar aos poucos, mas de sumir completamente, sem mensagens, sem ligações, sem nenhum contato. O que será que essa pessoa sentiria com a sua ausência? Em um mundo onde muitos começam a achar que podem dar os outros como garantidos, vamos inverter o jogo. Desapareça e eu prometo, o mundo dessa pessoa vai desmoronar. Bem-vindo ao vídeo mais importante que você assistirá hoje. Se você já esteve em um relacionamento ou situação onde alguém se sentiu confortável demais em te tratar como uma opção, esse vídeo é para você. Hoje, vamos falar sobre um conceito que pode mudar a maneira como você vê suas relações. Então vamos aos ensinamentos. Lição 1. A confusão do desaparecimento. Quando alguém decide desaparecer, a confusão toma conta da mente de quem fica. Perguntas começam a surgir incessantemente. O que eu fiz de errado? Será que era algo em mim que não agradava? A mente busca respostas, cria cenários e tenta entender o que causou a mudança tão drástica no relacionamento. O problema é que a resposta não vem. O vazio se estende ainda mais, porque nenhuma explicação é dada. O desaparecimento provoca uma sensação de caos mental, onde as pessoas que ficam se sentem como se estivessem em um labirinto emocional, sem mapa para sair. O estoicismo nos ensina que é essencial aceitar que não podemos controlar tudo, mas isso não facilita a dor da dúvida. Quando você não tem respostas, a mente tende a criar sua própria narrativa. E muitas vezes, as histórias que ela cria são piores do que a realidade. A confusão alimentada pela incerteza acaba sendo o maior inimigo de quem ficou. O vazio das respostas não é só doloroso, é angustiante. O que se segue é uma busca incessante por uma explicação que nunca chega. Lição 2, a primeira reação. Rejeição profunda. Quando alguém desaparece de nossa vida sem qualquer explicação, a primeira coisa que sentimos é a rejeição. Não importa se tentamos racionalizar ou esconder esse sentimento. Ele está lá, presente, e é impossível de ignorar. A rejeição gera um vazio imenso. Por mais que se diga que não há importância, o ato de ser deixado para trás sem aviso traz um peso emocional profundo. É como se todo o investimento emocional que você fez na relação fosse descartado de uma vez. O desapego, por mais que você tenha tentando afastar as emoções, gera um impacto muito grande. A dor é sentida nas profundezas do ser, uma sensação de ser uma opção descartável. O coração pesa e o ego sofre. Este é o primeiro golpe que vem com o desaparecimento, uma rejeição direta. E a dor dessa rejeição é difícil de tratar. As palavras podem ser ditas, mas o sentimento de abandono é incontrolável. O mais difícil é a incompreensão do motivo desse afastamento. Como lidar com o que não se entende? O estoicismo nos ensina que podemos aprender a controlar nossas reações, mas a dor de ser rejeitado é uma emoção que nos desafia constantemente. Lição 3. A culpa internalizada. Com a confusão vem o peso da culpa. A pessoa que ficou se sente responsável, ainda que inconscientemente, por ter causado a partida do outro. As perguntas se tornam mais pessoais. Será que fiz algo errado? Poderia ter agido de forma diferente? O mais difícil é que, sem explicação, a culpa se torna uma emoção difícil de enfrentar. A ausência de respostas leva as pessoas a assumirem que falharam de alguma forma, mesmo sem saber o que realmente aconteceu. O estoicismo nos ensina a distinguir o que é responsabilidade nossa e o que não é. Mas no calor da emoção é difícil separar isso. A culpa se instala quando a mente se culpa por não ter feito mais, por não ter percebido sinais que talvez nunca existiram. A ausência de comunicação cria esse vazio. Por mais que a razão tente dominar, a culpa é um peso emocional muito real. O ser humano busca explicações para tudo e, quando não as encontra, tende a se culpar. Esse é o dilema do desaparecimento. Quem fica, automaticamente começa a carregar a culpa, mesmo que não tenha feito nada errado. E essa é uma das emoções mais difíceis de lidar. Lição 4. O sentimento de raiva contida. Embora o desapego traga muita dor, a raiva é um dos sentimentos mais intensos que surgem quando alguém desaparece de nossas vidas. A raiva não se manifesta sempre de forma explícita, mas se espalha pelas veias, tomando conta da mente e do coração. Quem fica começa a sentir raiva de si mesmo por não ter percebido a mudança, raiva do outro
por ter simplesmente partido sem avisar, e até raiva da situação em si. O mais doloroso é que a raiva não encontra uma saída clara. Sem uma explicação, a frustração de ser ignorado se transforma em raiva. O estoicismo nos ensina a controlar a raiva, a transformar essa emoção em algo construtivo. Mas no momento da dor, é difícil aplicar esses ensinamentos. A raiva explode internamente, mas nem sempre é visível para os outros. Ela se acumula em silêncio, alimentando um ciclo vicioso de ressentimento. O fato de que a pessoa foi deixada sem explicações só aumenta o desejo de entender o que aconteceu, de encontrar alguém a quem direcionar essa raiva. A raiva de ser deixado para trás sem uma palavra sequer é uma das reações mais intensas a esse tipo de desaparecimento. Lição 5. A ansiedade do desconhecido. Quando alguém desaparece, a ansiedade do desconhecido toma conta de quem fica. As perguntas são muitas, mas as respostas nenhuma. A incerteza sobre o que aconteceu, sobre como o outro está, ou até sobre o motivo da partida, gera uma angústia imensa. A mente não consegue parar de se perguntar se o outro está bem, se a decisão foi definitiva ou se ainda há chance de reconciliação. Essa ansiedade torna-se um ciclo constante de pensamentos. O estoicismo nos ensina a não ficar obcecados pelo futuro, mas quando somos deixados no escuro, a mente tende a entrar em pânico. O medo do desconhecido é uma emoção humana primordial, e não saber o que está acontecendo com a pessoa que desapareceu provoca um desconforto profundo. Não saber o que fazer com essa ansiedade também é angustiante. O silêncio torna-se ensurdecedor, que a mente fica presa em uma espiral de insegurança. A ansiedade do desaparecimento não é apenas sobre o futuro. É sobre o que não se sabe e não se pode controlar. A incerteza sobre o que está por vir gera um estresse emocional, que pode afetar profundamente quem fica. Lição 6. Alívio. Mas por um breve momento. Para algumas pessoas, o desaparecimento pode inicialmente gerar um alívio. Após o afastamento, talvez exista a sensação de que algo finalmente foi removido, como se um peso tivesse sido tirado. Isso acontece, muitas vezes, quando o relacionamento era tenso, ou quando a presença da pessoa causava estresse emocional constante. O alívio, embora real, é efêmero. O estoicismo nos ensina a procurar equilíbrio e paz interior, mas esse tipo de afastamento traz um alívio momentâneo, seguido pela solidão e saudade. O afastamento pode ser visto como um respiro necessário, mas logo a necessidade de conexão e entendimento surge. Esse alívio não é total, pois o vazio deixado pela ausência logo toma conta. A breve sensação de liberdade logo dá lugar à saudade e à reflexão. O verdadeiro alívio só virá quando a mente se aceitar totalmente e conseguir processar as emoções de maneira saudável. Mas enquanto isso, o alívio inicial não passa de uma falsa sensação de paz. Lição 7. O peso da saudade e melancolia. A saudade é inevitável. Quando alguém desaparece, os momentos que antes eram vividos com intensidade agora se tornam memórias distantes. A melancolia toma conta e faz com que a mente se perca no passado. O estoicismo nos ensina a viver no presente e a aceitar as perdas. Mas a saudade não pode ser controlada. A pessoa que fica começa a lembrar dos bons momentos, das conversas, dos risos, das situações compartilhadas. Mesmo que o desaparecimento tenha sido necessário, a falta do outro traz um vazio difícil de preencher. A melancolia se instala quando se percebe que o tempo que passou com aquela pessoa não pode ser recuperado. O sentimento de perda e o vazio da ausência se tornam uma constante. A saudade não é apenas sobre o outro, é sobre a perda do que poderia ter sido. A reflexão sobre os momentos felizes agora distantes só acentua o sentimento de solidão. Lição 8. Reflexão sobre o próprio comportamento. O desaparecimento força uma introspecção profunda. Quando alguém vai embora sem avisar, a pessoa que fica começa a se perguntar o que poderia ter feito de diferente. O estoicismo nos ensina a refletir sobre nossas ações de forma objetiva, sem se perder nas emoções. Mas quando o abandono vem sem explicações, o comportamento de quem fica começa a ser questionado. Será que eu falei algo errado? Fui egoísta? As perguntas se tornam mais pessoais e o autocrítico aparece. Esse processo de autocrítica é desconfortável, mas também uma oportunidade de aprendizado. A ausência do outro
é, na verdade, um espelho para o comportamento de quem ficou. Muitas vezes, o que a pessoa sente é que não teve chance de mostrar quem realmente é ou de mudar algo que foi mal interpretado. O desaparecimento, embora doloroso, força a uma reflexão importante sobre nossas próprias falhas e limitações. Lição 9. A busca pela reconexão. Com o tempo, a saudade e a reflexão dão lugar ao desejo de reconexão. O estoicismo nos ensina a viver no presente e a aceitar o que não pode ser mudado, mas a reconciliação, muitas vezes, se torna uma necessidade emocional. A pessoa que ficou começa a sentir o impulso de retomar o contato, de buscar respostas, de tentar entender o que aconteceu. O desejo de se reconectar vem da necessidade de preencher o vazio deixado pela ausência. Essa busca não é apenas por um entendimento, mas por uma oportunidade de cura e de restabelecer o vínculo. Porém, essa reconciliação nem sempre é possível. E o estoicismo nos lembra que nem todas as relações devem ser retomadas. O silêncio, muitas vezes, é o melhor caminho para a paz interior. No entanto, a necessidade de reconectar-se é uma emoção poderosa e um reflexo da humanidade que, mesmo na dor, busca compreensão e alívio. Lição 10. O impacto no ego e na autoestima. Quando alguém desaparece sem explicações, o impacto no ego e na autoestima de quem fica é inevitável. A sensação de ser menos importante ou menos digno de uma explicação gera uma ferida emocional profunda. O ego, muitas vezes, se alimenta de validação e de relações significativas, e quando essas são interrompidas abruptamente, o sentimento de rejeição pode corroer a autoconfiança. O estoicismo nos ensina a separar nossa identidade do que os outros fazem ou deixam de fazer, mas essa separação é difícil quando se está emocionalmente envolvido. Quando somos abandonados sem aviso, a autoestima pode sofrer um golpe, deixando dúvidas sobre o nosso próprio valor. A pessoa que ficou começa a questionar sua atratividade, seu valor como amigo ou parceiro e até sua capacidade de manter relações saudáveis. Essa reflexão muitas vezes gera um conflito interno, onde a necessidade de ser amado e aceito entra em choque, com a dor de ser deixado para trás. A chave, no entanto, é entender que nosso valor não está condicionado às ações dos outros. A paz interior vem quando conseguimos reconciliar nossa autoestima com nossa própria essência, sem depender da validação externa. Lição 11. A necessidade de compreensão e fechamento. Por último, quando alguém desaparece, a necessidade de compreensão e fechamento é uma das reações mais fortes. Sem uma explicação clara, fica um grande buraco emocional e a mente fica obcecada tentando preencher esse vazio. A pessoa que ficou busca incansavelmente entender o motivo do desaparecimento, porque as coisas não deram certo, ou porque simplesmente não houve uma chance de finalizar a relação de forma saudável. O estoicismo nos ensina a aceitar que nem tudo na vida possui uma explicação imediata ou justa e que é fundamental aprender a viver com o que não podemos controlar. No entanto, a busca por respostas é uma necessidade humana profunda. O fechamento emocional não acontece sem compreensão e, muitas vezes, isso exige comunicação, reflexão e até perdão. No fundo, as pessoas que ficam não buscam apenas respostas, elas buscam encontrar paz com a situação. A falta de um fechamento adequado pode fazer com que a pessoa continue carregando um fardo emocional, dificultando o processo de seguir em frente. A verdadeira cura e paz vem quando aceitamos que, muitas vezes, o fechamento não virá de outra pessoa, mas de dentro de nós mesmos. Lição 12. O medo da rejeição futuro. Após o desaparecimento, o medo de uma possível rejeição futura se torna uma preocupação constante. Quando alguém decide desaparecer sem dar explicações, isso pode criar uma insegurança duradoura em quem fica. A sensação de ser descartado sem nenhum tipo de fechamento gera um medo de que esse comportamento se repita, não apenas com essa pessoa, mas também com outras no futuro. Esse medo pode afetar a confiança nas relações, criando uma barreira emocional que dificulta a construção de novos vínculos. O estoicismo nos ensina a lidar com o medo, entendendo que ele é uma emoção natural, mas que não deve nos controlar. Mesmo assim, para quem ficou, a perspectiva de ser novamente rejeitado torna-se uma sombra que os acompanha, gerando uma sensação de desconfiança constante. O ato de desaparecer coloca uma dúvida persistente.
Será que vou ser rejeitado de novo? Essa preocupação com o futuro pode minar a capacidade de se entregar totalmente a uma nova relação, criando um ciclo de insegurança e hesitação. Para superar esse medo, é necessário cultivar a autoconfiança e entender que cada pessoa é única, e o passado não precisa ditar o futuro. Lição 13. A perda de sentido e propósito. Quando alguém desaparece sem dar explicações, uma das reações mais profundas é a perda de sentido e propósito na vida. Quando uma pessoa faz parte de nossa jornada, muitas vezes ela se torna uma fonte de inspiração e motivação. O desapego repentino pode deixar a pessoa que ficou sem direção, como se uma parte essencial de sua energia e foco tivesse sido retirada. No contexto do estoicismo, aprendemos que a verdadeira paz vem de dentro e que devemos buscar o propósito em nós mesmos, não nos outros. Porém, quando alguém desaparece, especialmente sem explicações, fica difícil não se sentir perdido. O vazio deixado por essa ausência pode fazer com que a pessoa questione o propósito das suas ações e relações. Essa sensação de perda de significado muitas vezes é agravada pelo sentimento de que a relação era parte fundamental da própria felicidade. Reconstruir esse sentido exige tempo e autoexploração. A chave está em compreender que nossa felicidade e propósito não devem ser condicionados a outras pessoas, mas sim a nossa capacidade de encontrar realização dentro de nós mesmos. O desapego forçado, embora doloroso, pode paradoxalmente ser uma oportunidade de redescoberta pessoal. Lição 14. O efeito no ciclo social. O desaparecimento de uma pessoa pode ter efeitos não apenas na relação entre as duas partes diretamente envolvidas, mas também em seu ciclo social. Quando alguém se afasta sem explicações, as relações com amigos em comum ou familiares podem ser impactadas. Muitas vezes, quem fica se vê em uma posição desconfortável, tentando entender se deve manter as interações com outras pessoas que ainda mantêm laços com quem desapareceu. O estoicismo nos ensina a buscar a independência emocional, mas a verdade é que, em uma rede de relações interconectadas, o desaparecimento pode gerar desconforto em toda a dinâmica. Quem ficou pode se sentir pressionado, como se fosse forçado a tomar partido ou a lidar com as perguntas de outras pessoas que também sentiram a ausência. O efeito borboleta de um desaparecimento vai muito além da pessoa que partiu, afetando amigos, colegas de trabalho e até a dinâmica familiar. Esse tipo de impacto social pode tornar o processo de recuperação ainda mais doloroso, porque a ausência se espalha por diferentes áreas da vida da pessoa que ficou. Com o tempo, a pessoa começa a se questionar se outras relações também estão sendo abaladas e, assim, uma rede de dúvidas se forma. Lição 15. A reavaliação de valores e prioridades. Quando alguém desaparece de nossa vida sem mais nem menos, somos forçados a reavaliar nossos próprios valores e prioridades. O estoicismo fala muito sobre a importância da autodisciplina e do entendimento do que realmente importa para cada um de nós. Quando uma pessoa desaparece sem explicação, isso pode ser um alerta para reavaliar o que estamos dando de mais importante para o outro, sem perceber que, muitas vezes, deixamos de lado o que realmente precisamos para nossa própria paz interior. A ausência de uma explicação leva a uma reflexão mais profunda sobre o quanto estamos investindo nas relações e se essas relações estão alinhadas com nossos valores essenciais. Esse é um momento de introspecção, onde a pessoa começa a perceber que talvez tenha se perdido ao colocar o outro em um pedestal, negligenciando suas próprias necessidades emocionais. O desaparecimento serve como um catalisador para repensar o quanto nossa felicidade e estabilidade emocional devem depender dos outros. A lição do estoicismo aqui é clara. A verdadeira felicidade vem de dentro, não do comportamento dos outros. A reavaliação das prioridades nos leva a buscar o que realmente importa, deixando para trás os vínculos que não acrescentam nada de positivo. E aí, o que você acha? Já passou por uma situação em que alguém desapareceu da sua vida sem explicações? Como você lidou com isso? Ou talvez você tenha sido a pessoa que se afastou sem dar satisfações. Quero muito saber sua opinião sobre o que realmente acontece com as pessoas quando isso acontece. Comente abaixo e compartilhe sua experiência
Vamos abrir essa discussão. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais conteúdos como esse. Até a próxima!